Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Gilson de Oliveira, atualmente atuando como pastor da Igreja Assembleia de Deus Missões, e estou aqui hoje para a gente refletir mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus, e esse é o canal Reflexões da Palavra. Quero pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para você poder estar recebendo as recomendações do YouTube. Toda semana tem vídeo novo aqui. Eu tenho certeza que sempre será uma mensagem que estará abençoando a sua vida. Mas, por favor, deixa o like. Eu estou percebendo que tem muitas pessoas assistindo os vídeos, mas não está deixando o like. Não custa nada, é só você ir lá e clicar naquele joinha, então o like já vai ficar registrado ali, o YouTube vai direcionar o nosso vídeo para outras pessoas também estarem sendo abençoados por esta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, numa mensagem bastante resumida, sobre a Páscoa. Final de semana, de feriado, hoje é sábado, e dia 19 de abril, e nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Amanhã já é domingo de Páscoa, eu creio que ainda no final desse dia, sábado, dia 19 de abril, esse vídeo ainda sobe para o YouTube. Eu quero falar com você aqui em Mateus, no capítulo de número 26, versículo 17 a seguir, onde a Bíblia nos fala sobre a última Santa Ceia e a última Páscoa que Jesus teve com os discípulos. Jesus reúne os discípulos, Jesus pede aos discípulos que vá até uma certa casa, numa cidade, e manda-lhe o recado ali então para aquele homem que ele desejava passar ali a última ceia, a última Páscoa com os discípulos. E quando o discípulo chega ali, ou os discípulos chegam naquela casa, aquele homem ali então com prontidão dá uma boa resposta. Manda dizer para Jesus que Jesus poderia participar, preparar então a ceia na sua casa. E primeiramente eu quero dizer para você nesta mensagem, que feliz é aquele que abre as portas da sua casa para receber Jesus. Feliz é aquele que tem comunhão com Cristo para poder abrir as portas da sua casa e deixar Jesus entrar e cear contigo. Feliz é aquele que deixa Jesus entrar e preparar a mesa conforme a vontade do Senhor Jesus. E assim aconteceu. Mas o que nós queremos enfatizar aqui neste vídeo, nesta mensagem, é que Jesus ele vai preparar a Páscoa. Jesus vai falar com os discípulos uma mensagem muito específica, as últimas instruções, antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras, naquele lugar chamado Getsêmani, e ali Jesus então estaria nos seus últimos momentos antes de se entregar aos soldados para caminhar pela via dolorosa, para passar pela crucificação, pela dor, pelo sofrimento, para ter uma morte de cruz e depois também ressuscitar de dentre os mortos. E Jesus então ali se apresentando como o Cordeiro Pascual. E a mensagem é sobre Páscoa, que Jesus instrui os discípulos. Jesus então, ao assentar na mesa com os discípulos, ele vai partir o pão. E quando ele parte o pão, dá graças a Deus e parte o pão, ele repassa para os discípulos. E ele fala com os discípulos ali que aquele pão simbolizava o corpo dele, que seria entregue então pelas nossas transgressões, né? E ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, assim também como o profeta Isaías profetizou. Então, meus queridos, a Páscoa, o pão que Jesus parte ali, já apontava, Jesus apontando para si mesmo, como o Cordeiro Pascual, e não como o coelho da Páscoa, como muitos comemoram e celebram a Páscoa. Aí Jesus estava falando ali não de chocolate, mas Jesus estava falando do seu próprio corpo que seria entregue, que seria moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele se entregando por amor à humanidade, não só por mim, mas por você, pela sua família, por toda a humanidade. E a Bíblia também nos diz que Jesus, ao partir o pão, e eles então cearem ali, Jesus também pegou o vinho, e Jesus colocou ali os cálices, passou para os discípulos, e os discípulos também participaram também do vinho. E aqui o vinho, Jesus está dizendo claramente para os discípulos que era o Novo Testamento, era um novo símbolo de aliança
que Jesus estava fazendo não somente com os discípulos, mas com toda a humanidade, que simbolizava o sangue dele, que seria derramado na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação eterna. O sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que nos cobre, que nos justifica de todas as acusações, de todas as maldições, de tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas. Então Jesus estava dizendo, olha, isso aqui não é chocolate, isso aqui não é ovo de Páscoa, isso aqui simboliza o meu sangue que será derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, a Páscoa para nós que somos cristãos, a Páscoa para nós que aceitamos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, simboliza muito mais do que uma celebração de pessoas que não entendem o verdadeiro sentido da Páscoa, não entendem o verdadeiro sentido do que Jesus estava passando para nós. Nossa Páscoa não é comer chocolate, nada contra comer chocolate. É muito bom, né? Faz um pouco de mal para a saúde, mas chocolate é muito bom. Nada contra celebrar apresentações relacionadas a isso, mas o nosso símbolo de Páscoa, o nosso símbolo central da Páscoa é Jesus Cristo, e não o coelho, como o comércio apresenta o coelho, né? Colocaram ali o coelho como o símbolo da Páscoa. Não, o nosso símbolo de Páscoa não é para dar presentes, não é para receber presentes, não é para celebrar de uma forma talvez até infantil, mas é para celebrar com temor, com sentimento de que Jesus derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação eterna. Jesus é o símbolo da Páscoa. Jesus não é o símbolo como coelho, mas sim como cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e ele vive para todo sempre. E nós também, neste final de semana, que já se passou de sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, de sábado de Aleluia, de domingo de Páscoa, nós não temos o sentimento de que Jesus morreu, de que Jesus ainda está morto, que Jesus ainda vai ressuscitar. O nosso sentimento é de que Jesus já ressuscitou e ele vive para todo sempre. Jesus vive eternamente. Então o nosso sentimento não é um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, mas sim um sentimento de plena alegria na presença do Senhor Jesus, sabendo que ele está vivo e está vivo para sempre. Jesus não passará mais pela via dolorosa. Jesus não passará mais pelo caminho de sofrimento, mas Jesus, ele vive e reina eternamente, e nós estamos aguardando a sua volta para que possamos passar, como ele prometeu para os discípulos, a nossa ceia na eternidade, assentados com ele no grande banquete, e então ali estarmos todos ali em plena comunhão, sendo servidos e sendo ali também galardoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana, um ótimo feriado para vocês, e que a próxima semana seja próspera também, e que as bênçãos do Senhor sejam hoje e eternamente sobre a sua vida e sobre a sua família.